todos. Nós estamos aqui para falar hoje sobre carreiras e eu quero agradecer a professora Luciana Luciani, que está conosco, e nós dividimos assim a palestra hoje, né? Eu vou falar da carreira e de coragem, né, para mudar, para escolher. Então, conceitualmente sobre carreiras em geral, que serve para qualquer tipo de profissão, e a professora Luciana vai falar mais especificamente da área de secretariado executivo e assessoria empresarial. Meu nome é Renira, eu sou coordenadora do curso da FECAP desde 2014. A FECAP é uma universidade, um centro universitário que tem quase 120 anos, e então não é nenhuma inexperiente, né? Nós queremos agradecer a presença de quem estiver conosco agora ou no futuro, porque a gente sabe que a internet facilita muito, né, esse contato. Então, seja bem-vindo em qualquer hora e qualquer lugar que você estiver. Eu vou compartilhar, vou começar compartilhando. Eu não sei se a Valéria é do nosso marketing. Não sei Olá. se quer falar alguma coisa, Valéria, para eles. Qualquer dúvida, né, entrar em contato conosco, estamos à disposição para tirar todas as dúvidas. Ambas vão esclarecer dúvidas que costumam ter, tá? Vamos disponibilizar no YouTube, em todas as plataformas possíveis, para vocês poderem acessar aí, melhor hora, melhor dia. Tranquilamente. E se você quiser, em qualquer momento, escrever, fazer alguma pergunta no chat, ou interromper enquanto a gente estiver conversando, fique muito à vontade também, tá bem? Nós não consideramos interrupção, nós consideramos participação, tá bem? Então, eu vou compartilhar aqui. Estão vendo? Posso dar no primeiro slide, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre escolhas conscientes e o grande nervosismo que é escolher uma carreira. Nós entendemos perfeitamente, porque todas que estamos aqui, né, a professora Luciana, eu e a Valéria já passamos por isso várias vezes. A Valéria não, que ela é jovenzinha, mas com certeza a professora Luciana e eu passamos por isso algumas vezes já. Então, eu estou usando aqui, só para começar a nossa reflexão, um pensamento do Saramago, e ele diz assim: o verdadeiro lugar de nascimento é aquele no qual ou em que, pela primeira vez, se lança um olhar inteligente sobre si mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nasce de verdade quando se torna consciente da nossa existência. Eu sei que lá no registro de nascimento está marcado o dia, a hora e o hospital, a mãe, o pai, né? Quando você nasceu. Porém, o nosso nascimento verdadeiro para a consciência é quando a gente tem um olhar para si e quando eu me percebo como pessoa. É isso que o Saramago quis dizer. Eu acho, claro que há outras reflexões, mas, em suma, deve ter sido isso, né? Então, eu brinco aqui, digo muito prazer, consciência, o meu nome é Renira. A professora Luciana diria, o meu nome é Luciana, nesse dia de nascimento dela, da consciência, né? Por quê? Aí quem fala já não é o Saramago, é a monja Coen. Eu gosto muito dela, embora eu não seja budista, né? Mas eu gosto muito dela como pessoa, como pensadora, né? Uma brasileira que é um expoente aí. Ela diz isso, que na verdade a gente não tem consciência de muita coisa. Nem da respiração, né? Eu não fico pensando, respirei.
né? Opa, não respirei. A não ser quando você está com Covid, aí todo mundo diz, você está com problema na respiração. Fora isso, a gente não tem consciência, né? Nem do ambiente que a gente está, muitas vezes, nem da paisagem que nos cerca. Então, eu estava conversando com as meninas aqui, eu moro na praia, eu tenho muita consciência da praia, eu chego na varanda e olho aquele marzão, né? Maravilhoso. Mas quando eu era jovem, eu morava aqui em Santos também, eu não tinha muita consciência, não. Então, eu tenho a impressão que a idade vai nos dando mais consciência, né? E a consciência nos leva para o futuro, na verdade. Mas aqui, no presente, é que ela precisa estar. Então, eu fico muito ansiosa pelo que eu vou viver daqui uns dias, daqui um ano, daqui 10 anos. Mas, na verdade, a consciência tem que estar presente aqui e agora, né? William Shakespeare falava, todo mundo gosta e fala sobre esse pensamento dele, até brincando, né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas uma reflexão a respeito disso é a consciência, né, da gente. Então, assim, eu tenho que refletir, é importante que a gente faça essa reflexão e que não viva no piloto automático, né? Simplesmente vai levando a vida com a barriga. Isso dá certo na música aí, a vida leva eu, deixa a vida me levar, né? Mas não dá certo no dia a dia e na realidade que nós vivemos. De fato, viver no piloto automático, do jeito que der, não é uma boa escolha para a vida da gente, né? O Jean-Paul Sartre, ele fala que nós somos as nossas próprias escolhas, né? E por que pensar um pouquinho a respeito disso? Porque se nós somos e fazemos as nossas próprias escolhas, eu não tenho que ser vítima, eu não tenho que entrar num vitimismo, né? E tenho que sonhar e agir. Se eu faço e sou as minhas próprias escolhas, então eu não sou vítima. Ah, é porque eu nasci assim. Ah, é porque minha mãe e meu pai assim assado, né? Então, sair desse vitimismo e tomar consciência e fazer a sua escolha. Por que a gente está falando tanto de escolha? Porque nós estamos falando de carreira, né? Então, carreira é para escolher. Nós, muitas vezes, nos encontramos aí numa encruzilhada, né? Vou por aqui, é esse caminho, é aquele caminho, né? E isso nos deixa muito ansiosos, né? As escolhas, na verdade, elas são individuais. Você pode pedir uma porção de sugestões, de informações, né? E são muito bem-vindas, mas com essas informações e essas sugestões, a escolha final é sempre minha, é sempre sua. Por isso eu falei para não ser vítima, né? Para sair do vitimismo, né? Eu vou escolher, a escolha final é minha, porque, na verdade, quem vai viver a minha vida sou eu. Então, isso aí acontece bastante quando a gente escolhe o que os outros querem para nós. Então, se nós sairmos do vitimismo, nós não vamos culpar os outros por nossas escolhas. Ah, minha mãe queria que eu fosse médica, vou ser médica. Ah, eu não posso ver, também tem alguns estereótipos, né? Ah, eu não posso ver sangue, eu não posso ser médica. Isso é estereótipo, né? O médico não vê só sangue, né? Então, mas o importante é que você faça as suas escolhas, que você não culpe os outros e muito menos você culpe ou se culpe pelas escolhas dos outros, né? Então, assim, agora eu tô falando como mãe. Eu nunca disse para nenhum dos meus 2 filhos, né, o que eles deveriam ser, nunca. Mas eu dei ferramentas para que eles decidissem. Fizemos algumas entrevistas, quando ele falava, ah, mãe, quero ser arquiteto. Ah, tá, então vamos conversar com o arquiteto. Ah, mãe, quero fazer isso, quero fazer. Então,
eu dei ferramentas, mas nunca disse, ai, filhinho, queria tanto que você fosse advogado, porque assim eu não vou ter que pagar advogado no futuro, né? Ou médico, que está tão caro, né? Nunca falei isso na minha vida inteirinha. E fui dando ferramentas. Eles não tinham algumas escolhas, por exemplo, tinham que aprender uma língua e aprenderam inglês, falam fluentemente. Um também fez francês e o outro fez espanhol, por escolha deles, né? Também não podiam escolher não fazer nenhum esporte, tinham que fazer algum esporte. Então, algumas coisas eu obriguei, mas as escolhas eram deles, né? Que esporte, que instrumento tocar, e jamais me culparam, pelo menos não conscientemente, nunca me disseram. Então, como adultos, nós somos responsáveis, né? Ah, mas quando vem a fase adulta? Depende do jovem, né? Depende muito. Há jovens que ficam adultos, assim, você olha e fala, gente, esse menino nasceu grande, né? O meu filho mais velho, por exemplo. O filho mais novo, não, ele nasceu criança e ficou até os 25. Então, depende muito, né, da pessoa. Mas, como adultos, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E é isso que diferencia a criança do adulto, é quando nós começamos a fazer as próprias escolhas. Ai, que carreira eu vou seguir? Tem centenas. Deus, me ajude, help, né? E antigamente era muito ruim. Não sei se a Luciana vai concordar comigo, que ela não é, eu sou mais antiga que ela, mas nós somos de uma geração que escolheu assim, eu mais ou menos, a minha foi a última, e foi por falta de opção melhor. Eu queria trabalhar com inglês, aí não tinha na época secretariado executivo bilíngue, trilingue, não tinha relações internacionais, se falava muito pouco, você ia lá para o Rio Branco, se queria fazer alguma coisa, né, em termos de embaixador, né, ou diplomata. Então, não havia tantas opções como hoje. E alguns escolheram no susto. Ai, estou aqui, não sei, está na hora de escolher. Vou fazer para 3 vestibulares. O que eu entrou, né? Isso acontecia bastante antigamente, né? Ou então, porque meu pai e minha mãe querem, as gerações e gerações da minha família de advogados, então você é advogado. Ou são todos professores, vou ser professora, né, ou professor. Então, porque há gerações na sua família, então você escolhia por quê? Por osmose, vamos dizer assim, né? Ou por necessidade. O meu ex-marido, né, eu estou viúva agora, ele escolheu a carreira dele porque ele tinha que sustentar a família, ele tinha 5 irmãos, o pai já havia falecido, ele estava em escritório de contabilidade, ele falou, eu vou fazer contabilidade, ele fez o curso técnico, e aí fez o curso de economia na época, né? Então, assim, foi indo na carreira onde ele já estava e precisava sustentar. Então, havia várias formas de se escolher uma carreira. Hoje em dia, graças a Deus, há muitas outras formas, né? O problema não é que há muitas opções. O problema é a gente ter que escolher essa carreira numa época muito recente, muito jovem da vida, né? Nós ainda não vivemos o suficiente para escolher uma carreira, né? Então, o menino, a menina ficam assim, desesperados, com dor de cabeça, ansiosos. Alguns vão até para terapia, o que é muito bom, tem que fazer, porque você fica ansioso, é para a vida inteira. Então, calma, né? Há estudos aí que comprovam que a parte cerebral, ela só se completa aos 24 anos. E aí você tem que escolher aos 17, não é para menos, que dá aí um tilt, né? Não sei, a Luciana tem filhos jovens também, como eu, né? Os meus já são mais velhos, mas todos têm um tilt nessa época. Então, calma, né? Nossa sugestão aqui são boas notícias à vista, né? Há mais de 2.500 instituições de ensino avaliadas no Brasil,
há testes vocacionais, você pode se informar, tem o guia de carreira, que a FECAP sempre participa, até como avaliadores, nós somos, né? E também como instituição estamos lá. Então, há 1000 carreiras e você pode ler tudo sobre elas. No LinkedIn também, é ótimo, porque há muitos profissionais dando testemunho de suas profissões. O Quero Bolsa, que também ajuda nas carreiras e profissões, é um manual que você pode seguir, né? Antigamente chamava Guia do Estudante. Temos o MEC, o MEC não funciona porque é do governo. Funciona, gente, entra lá no site, vocês vão ver as inúmeras carreiras que existem no Brasil, eles dão lá os rankings universitários, nacionais, internacionais, qual é o ranking dessa universidade ou dessa faculdade que você quer, e há também conversas, entrevistas aí com profissionais de várias áreas, então não perca a oportunidade, há muita gente, como hoje estamos fazendo, profissionais do futuro faz isso, né? Conversa com os profissionais da área. Então, calma, há luz no fim do túnel, né? Então, eu acho interessante falar para vocês, parece meio pessimista, mas não é. Tem algumas opções quando você escolhe a carreira. Primeiro, você escolhe, erra e sai da faculdade ou da carreira que você se propôs. A segunda opção, você escolhe meio errado, mas fica, já estou aqui, minha mãe está tão feliz, vou fazer, termina. E a última opção, que é a que todo mundo quer, você acerta na escolha e fica e termina aquela escolha que você fez. Há perdas ao errar a escolha? Claro que há. Você acha que está perdendo tempo, entre aspas, nada do que se aprende há perda de tempo. A gente não perde tempo quando aprende coisas novas, mesmo que não seja aquilo que eu queria ou que eu mais gosto. Nunca se perde tempo aprendendo. De dinheiro, talvez, né? Às vezes é o pai e a mãe que estão pagando, né? Eles sentem que, ai, paguei essa faculdade. Eu paguei 3 faculdades para o meu último filho, 3. Mas não considero que perdi dinheiro, não. Ele realmente se tornou uma pessoa muito interessante, com bastante conhecimento, segue algumas, outras não, né? Mas nada é perdido, né? O esforço, claro, toda a dedicação e tempo vai junto com o esforço, né? Produtividade pode ser, porque você queria estar num lugar e você está em outro, então você não se dedica muito, pode ser também uma perda. E alegrias, alegria em que sentido? Estou fazendo 4 anos de faculdade, ou 3, no caso do secretariado, eu não posso sair de sexta à noite, não, porque você tem que estar na faculdade. De sábado também tem que estudar? Tem. Você tem domingo para descansar. Então, assim, vai perder algumas alegrias durante esse tempo? Vai, mas vai ganhar algumas muito mais perenes, né? E há outras perdas aí, claro que há. Mas, gente, onde é que não tem perda? Não existe uma resposta certa, aquela, assim, 100%. Existem escolhas razoáveis. Eu escolhi isto, mas há uma luz no fim do túnel. Eu posso mudar, eu sempre posso mudar. Então, há alguns caminhos racionais, a razão, né, sendo usada para escolher. O mercado é promissor, eu vou ganhar muito dinheiro, e também o afetivo, né? O envolvimento emocional. Eu gosto muito disso. Então, eu vou escolher o que eu gosto. Não dá dinheiro? Não, mas eu gosto. Então, um deles escolheu, dos meus filhos, escolheu, por exemplo, o jornalismo. É uma carreira que, de fato, não dá dinheiro e ele sabia quando ele entrou. A não ser que você trabalhe na Globo, mas é 1 em 1 milhão. Então, assim, o envolvimento emocional. Gostava de escrever, gostava meio que puxou da mãe, né? Gosta de comunicação, então ele se envolveu emocionalmente com a carreira. Hoje ele trabalha como redator, trabalha numa editora e está bem, obrigada. Então, esse movimento emocional
também é importante que se goste do que você vai fazer. Eu ouço muito, se você gosta, você ganha dinheiro. E é verdade, porque você se dedica, você é o melhor e ganha sim. A Luciana e eu podemos falar, nós somos professoras, né? Aqui no Brasil você diz, você é professora, coitada. Mas nos Estados Unidos, não. Quando você diz assim, o que você faz? Porque todos perguntam, né? Aí você diz, I'm a professor. Porque lá o professor universitário é professor, não é teacher. Aí todo mundo fala, nossa, porque muito pouca gente segue essa carreira. Você tem que estudar 10 anos, no mínimo, a mais do que todo mundo que já se formou para ser um professor, né? Ter uma carreira universitária. Então, eu gosto do que eu faço, eu não sou coitada e ganho bem, graças a Deus, porque eu faço o que eu gosto também. Então, envolvimento emocional é importante. Escolher exige coragem, até para saber o que se vai perder. Esse é o Cortella que fala, né? Então, assim, eu escolho, eu tenho que saber o que eu estou perdendo. Quando eu escolho, eu estou usando critérios para deixar algumas coisas e fazer outras. Então, tem que ter coragem. E tem que fugir dessa escolha covardia, né? Então, tem que ser corajoso. Gente inteligente tem medo, sim. Não quer dizer que você não tenha medo, mas tem que enfrentar esse medo. E é isso que o Cortella fala e eu concordo plenamente com ele. Então, algumas perguntas, isso aqui é legal você deixar esse slide um dia aí e ficar pensando nessas perguntas, né? Que eu tenho que fazer antes de escolher a minha carreira. Quem sou eu, de fato, né? Não o que o meu pai fala ou minha mãe, quem eu acho que sou de fato, né? Quando é que eu estou feliz? Fazendo o quê eu me sinto feliz? Isso é uma boa pergunta para escolher a tua carreira. E quais disciplinas eu vou melhor? Eu ouço muita gente, eu gosto de matemática, eu vou fazer computação. Tudo bem, ótimo, porque é algo que você gosta. Mas você não gosta só de matemática, com certeza há outras disciplinas que você gosta, né? Então veja quais são elas, né? E os seus indicadores de sucesso? Essa pergunta é interessante, né? Quem é que você acha que é uma pessoa de sucesso? É aquela que ganha muito dinheiro, né? Ou é aquela que é muito feliz? Ou é aquela que está totalmente realizada, ganha razoavelmente, mas não ganha milhares de dólares por ano, né? Então, assim, qual é o teu indicador de sucesso, né? E qual que é a sua realidade? Não adianta dizer assim, eu vou fazer medicina. Um curso de medicina está até 10 mil reais por mês, né? Então, assim, essa é a minha realidade? Eu posso fazer? Eu queria fazer, então isso eu estou falando de mim, né? Mas meu pai não podia me ajudar, tadinho, ele não podia pagar nem a condução para eu sair da Penha e ir até lá no Objetivo, na época era na Avenida Paulista, fazer o cursinho, um dos únicos para medicina. Quanto mais pagar a faculdade de medicina. Então, a minha realidade não me permitiu. Eu vou ser infeliz o resto da vida? Não, eu vou ver o que mais eu gosto de fazer além disso, né? E onde, como pesquisar sobre essa carreira? Isso eu já falei lá no outro slide, há muitas opções aí para você procurar. Também uma pergunta que eu devo me fazer eu preciso trabalhar sozinha? Eu prefiro trabalhar sozinha ou em equipe? Sozinho ou em equipe? Eu demorei para responder essa pergunta na minha vida. Aliás, eu nunca fiz para escolher minha carreira, por isso estou aqui ajudando vocês a pensarem, né? Eu nunca me perguntei isso, mas na verdade eu prefiro trabalhar sozinha e depois eu descobri que sim. É defeito? Não, não tem nenhum valor, não tem valoração, né? O que é que eu prefiro fazer? Por isso, hoje eu sou pesquisadora, eu gosto de fazer pesquisa, eu gosto de escrever, porque eu prefiro trabalhar sozinha. Isso não quer dizer que eu não vá trabalhar em equipe, eu tenho uma equipe que trabalha lá na FECAP comigo, a Luciana é meu braço direito, esquerdo, né, dessa equipe.
Então, claro que eu trabalho em equipe, mas se for para pesquisar, eu prefiro ficar sozinha. É interessante, né? E qual que é o meu estilo de vida? Eu gosto de campo, eu gosto de praia, eu gosto de sítio, eu vou trabalhar numa fazenda, eu vou trabalhar, eu sou mais urbana, né? Eu gosto de esporte. Então, assim, são perguntas interessantes que vão aí direcionar e te ajudar a escolher a tua carreira. Tão importante, a sua profissão não precisa ser única e definitiva na vida. Eu tive várias, eu estou na 4ª profissão da minha vida, né? Eu tenho idade suficiente para isso. Então, eu posso variar, eu posso crescer, eu continuo estudando. Então, a gente pode e deve continuar estudando. Nós podemos escolher mais tarde, como eu fiz, outras áreas e nos darmos bem. Eu fui executiva de empresa durante 20 anos e hoje eu estou na área acadêmica. Então, eu fui fazer mestrado e doutorado, eu tinha mais de 40 anos. Eu achei que ia ser a única de cabelo branquinho lá na USP, mas não fui, não. Tinha várias pessoas assim. Então, eu posso mudar, eu posso ousar, e eu posso ter sonho até quando eu falecer, não é? Quando Deus me chamar, se você não acredita em Deus, quando eu for embora, né? Então, assim, eu posso sonhar, eu posso mudar, eu posso estudar até 100 anos de idade ou mais, né? O nosso arquiteto lá, aquele arquiteto famoso, esqueci, o Niemeyer, ele viveu 105 anos e ele tem projeto quando ele tinha 103 anos de idade, gente. Então, o que me impede? Nada, né? Nada me impede. Então, não temer o que é diferente, não se fragilizar, porque a gente tem essa tendência de se fragilizar, eu não posso, eu não consigo, né? E não temer aí ser abalado nas estruturas e nas minhas crenças, né? Então, eu tenho medo de altura, eu nunca vou pular de paraquedas. Bom, mas pode ser que lá o paraquedas você se sinta tão seguro e forte que dê para pular. Pensa bem, né? Faça o diferente, ouse, né? E agora a professora Luciana vai falar um pouquinho sobre assessoria e secretariado executivo. Não sei se eu falei demais, mas era o recado que eu tinha para dizer. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem, professora Renira, Valéria, né? Muito obrigada pelo convite, por estar aqui, por falar de uma das minhas paixões, que é o secretariado. É sempre para mim uma honra, né? Não estou na FECAP, mas deixei essa fotinho aqui para poder entrar no clima, né? Sentir o clima alvarista, que é muito bom. A fala da professora Renira foi ótima, eu acho que foi muito assertiva, eu estou passando por isso, como ela comentou na fala dela, né? Eu tenho uma filha adolescente, eu estou passando por isso neste momento das escolhas, né? Do fazer escolhas. Então, ouvir isso antes da gente entrar no assunto do curso, do que é o curso, como escolher, né? Então, a primeira grande ponto que ela nos traz aqui, que ela nos trouxe com a fala dela, é a questão da pesquisa. Vamos pesquisar, então, pesquisem a matriz curricular do curso. Então, às vezes tem uma disciplina que você gosta, mas você desgosta de todas as outras. Então, é importante pesquisar a matriz curricular, como que essa profissão está no mercado. E aí, quando eu falei isso para minha filha, né, um dia conversando, quando eu vi, ela estava no vagas.com, só que ela estava olhando os benefícios, mas não, olhem as atribuições, o que de fato aquele profissional faz, se você se identifica com aquilo. É lógico que muito jovem, ou às vezes na sua primeira graduação, às vezes você não saiu do ensino médio, mas tem aí, né, um tempo que você já não estuda e que você está buscando, às vezes você olhar tudo aquilo e falar, não, mas eu nunca vou ser capaz de fazer isso. Não, né? Para isso é que nós estamos aqui, é para isso, né, que nós temos aqui a nossa instituição para ajudá-lo a desenvolver essa carreira e todas as competências que uma determinada profissão traz. E, além da pesquisa, é muito importante, né, como a professora Renira trouxe, estar consciente das perdas e dos ganhos, porque a gente perde a sexta-feira à noite, a gente muitas vezes perde, não sei se é o perder, né? A gente deixa
de fazer algumas coisas na sexta-noite, de fazer no sábado de manhã, porque na FECAP o sábado é um dia letivo, tem muita atividade para fazer, a maior parte não é obrigatória, mas ela complementa os seus estudos, então são escolhas, a gente temos que estar ali, né, aptos a fazer escolhas. Para algumas, talvez a gente não tenha idade nem maturidade, mas escolhas a gente sabe fazer, né? Então a gente tem que ter né, tem que já ter esse start já, mesmo muito jovem, ou iniciando aí uma carreira, ou quem está, de repente, pensando em migrar para a carreira do secretariado executivo. Então, a gente tem que estar muito consciente do que vai ganhar e do que vai perder. E algo também, né, que aqui, né, contribuindo com a fala da professora Renira, é a questão do lifelong learning. Então, ou seja, o aprendizado contínuo. Se você está entrando agora na carreira, se você está buscando sua primeira graduação, você não vai parar nela, né? Não estou dizendo que você terminou o secretariado, qualquer outra escolha que você fez, que você já tem que pensar em fazer outra. Sim, pense em fazer uma pós, pense, e com isso os horizontes vão se abrindo, os caminhos também vão te levando para esse ou para aquele lugar. Eu comecei a dar aula no ensino superior com 27 anos, e era algo que, assim, na época, eu estava no auge da minha carreira como secretária. Não era algo que eu pensava em migrar para a área acadêmica naquela ocasião, mas, né, não ter fechado esta porta lá, né, com 27 anos, quando eu realmente, minha vida trilhou outro caminho, quando eu passei no mestrado, que eu de fato queria entender um pouco mais da pesquisa, e isso e aquilo, então, aquele momento foi importante para que outros caminhos tivessem, né, fossem abertos. Então, não fechem os caminhos, isso é natural do ser humano. Então, a gente está aqui hoje, mas pode ser que, né, um percurso que eu seguir vai me levar para outro rumo, que foi, né, não sei se eu digo que aconteceu comigo, porque eu respiro secretariado desde 92, quando eu comecei a fazer o meu primeiro estágio, e hoje, né, ainda estou num curso de secretariado, então eu falo que, né, eu respiro secretariado desde 1992. E algo também importante que eu queria também contribuir é com a relação à ansiedade. Então, às vezes, a ansiedade é algo que atrapalha bastante neste momento de escolha. Ou, às vezes, você escolheu, você fez a pesquisa, você já está consciente dos ganhos e das perdas, não consciente 100%, porque a gente só vai saber depois que entra mesmo. Mas a gente já fez essa pesquisa. É controlar a ansiedade, né? Ainda que seja, né, um mercado que a gente tem muita oferta de vaga, o secretariado executivo, vou falar disso daqui a pouquinho, mas não adianta a gente entrar no estágio e o mês que vem já achar que vai ser efetivado. Não, cada coisa a seu tempo. Vá mostrando o seu trabalho, né, faça o seu melhor, conscientize-se dos seus pontos fortes para você realmente deixá-los ali na vitrine, aprimore, né, aqueles pontos que você precisa melhorar, de melhoria, às vezes falta o idioma, vá atrás, corra atrás, mas, né, é lógico que a gente precisa ter ambições, a gente precisa ter planejamento, mas isso não pode ser, né, não pode ser confundido com ansiedade. Então, não queira entrar na empresa este mês como estagiário e o mês que vem já ser efetivado. As coisas acontecem no seu tempo, então, trabalhe arduamente, estude bastante, para que as coisas aconteçam, mas tudo tem um tempo, né? Leva aí um tempo de maturação para acontecer, né? Agora, falando propriamente da profissão, né? Eu atuei na profissão durante 22 anos, exatos 22 anos, e levei essa vida dupla, né? A vida corporativa e a vida acadêmica, até que eu abracei a área acadêmica não totalmente, né, integralmente, não muito tempo, mas continuo vivendo e respirando o secretariado, fazendo pesquisas no secretariado, participando de eventos, tendo a oportunidade de organizar eventos na FECAP, conhecendo muitas pessoas e vários assuntos diferentes. E isso me mantém viva, essa paixão pelo novo, né? Como a professora Renira trouxe aí na apresentação dela, enquanto nós respirarmos, né, a gente temos que estar prontos para o novo, né? E sempre tem um novo. Então, nessa área de secretariado, como que eu fui buscar essa minha carreira? A professora Renira comentou que eu sou mais jovem, mas também não nem tanto, também senti passei
com certeza fomos contemporâneos em muitas situações, como, por exemplo, quando eu fui pesquisar sobre a área de secretariado, isso lá na minha adolescência, a área que eu queria seguir, eu fui procurar em anúncio de jornal impresso, porque era o que, né, era o que tinha no momento para eu procurar. E para ver o que a atribuição, para ver salário, para ver quantos anúncios tinham, né, da área de secretariado e quantos tinham de uma outra área que de repente eu estivesse interessada, para ver realmente se era uma área promissora naquela época. Não dá para dizer uma carreira que a gente escolher agora, não dá para dizer se ela vai continuar promissora daqui, sei lá, 30 anos. O que tem que continuar promissor somos nós enquanto profissionais. Mas eu fiz essa pesquisa, então foi uma escolha consciente, ainda que não tenha sido uma escolha que eu soubesse tudo que eu ia enfrentar, tudo que ia acontecer. Na minha época também, eu não cursei o secretariado executivo por uma questão logística. Eu trabalhava naquela época na Berrini e morava na Zona Leste, e no caminho não tinha nenhuma faculdade que eu pudesse cursar, que eu chegasse a tempo. Então, mas fui buscar algo que pudesse me acrescentar dentro da minha carreira de secretária, que eu já exercia como secretária júnior. E o que eu fui percebendo, né, ao longo dos tempos, e o que hoje, né, falar o de hoje, quais são as habilidades que se exigem do profissional de secretariado executivo e que eu tenho certeza que a matriz curricular da FECAP contempla. Assessoria executiva, ou seja, nós somos assessores de executivos ou de executivas. Nós estamos ali para facilitar a vida do outro, então precisamos gostar de pessoas, precisamos gostar de facilitar processos, né? Eu digo que o secretário, a secretária, ele humaniza os processos. Então, tem tantas questões burocráticas, tantas demandas, e nós estamos ali para fazer aquela mediação, para humanizar esses processos. Estamos ali ao lado da gestão de muitos processos decisórios, então são pessoas que estamos ao lado de pessoas que decidem, que definem, que dão um rumo para a companhia, e aí nós precisamos o quê? Ser multitarefa, ter multivisão. Muitas vezes nós temos equipes para coordenar. Ao longo da minha carreira, eu coordenei algumas equipes, sim, né? Principalmente voltado aí para os facilities. Quando a gente fala de facilities, a gente está falando de equipe de boy, de motoboy, de copeira, de motorista. Então, muitas vezes a gente já tem uma equipe para coordenar, e isso não foi no meu final de carreira, não. Foi pouco depois do início, quando eu fui promovida a secretária de diretoria, e tinha toda uma equipe ali que ficava ali no organograma do meu diretor, e que eu tinha que dar essa assistência como líder. Nós temos também que ter uma capacidade de atualização e adaptação muito grande, porque a nossa profissão, escolhemos secretário, secretária executiva, ótimo, mas com quem nós vamos trabalhar? Então, pode ser que hoje eu esteja assessorando um contador, amanhã eu esteja assessorando um médico, um economista, e aí como é que a gente vai fazer isso? Então, por isso que essa capacidade de atualização, adaptação, flexibilidade, e que são todas as habilidades aí requisitadas ao profissional do século XXI, tem que estar muito presente na rotina do profissional de secretariado executivo. Raciocínio lógico e analítico para tomar decisão ou para ajudar os nossos líderes a tomar decisão. Visão macro do negócio, então, onde eu trabalho, para que empresa eu trabalho. Neste momento eu estou nesta empresa, então é uma empresa de comércio exterior, foi a última empresa que eu trabalhei como secretária. Então eu buscar entender de comércio exterior. Lógico que eu não vou ser uma expert em comércio exterior, porque esse não é meu business, essa não é minha área, mas é o business da empresa, então eu preciso entender. E algo que a gente precisa também é uma atuação multilingüe. É por isso que na grade curricular, na matriz curricular do nosso curso de secretariado, nós temos a disciplina de português, inglês e espanhol, porque é muito importante essa atuação multilingüe, de novo, porque a gente não sabe quem a gente vai assessorar, em que empresa a gente vai trabalhar, e a gente sabe, a professora Renira já, quando falou mais especificamente da profissão em outras oportunidades, ela sempre fala
que o fato de ter outras línguas abriu muitas portas para ela, seja no secretariado, ou seja nas outras carreiras que ela desenvolveu ao longo da vida. Então, né, a gente sabe que vai ganhar mais, né, vai ter mais oportunidade, então é importante pensar aí no segundo, terceiro idioma para quem vai seguir essa carreira. Você começa, você consegue fazer isso, né, a partir da nossa matriz curricular, mas não deve parar aí, né? É o tal do lifelong learning, ou seja, o aprendizado contínuo, o aprendizado para sempre. Quando a gente vai pesquisar, né, a carreira também, no vagas.com, não vão lá igual minha filha, que só vai ver os benefícios da empresa, né? Vão ver também o que se pede, porque às vezes dentro das atribuições, que é aquilo que a nossa matriz curricular vai te ajudar a desenvolver ou a aprimorar, se você já tem, para você ver se você se identifica de fato com a profissão. Então, vocês podem notar quando for buscar sobre a profissão de secretariado, ou quem já exerce a profissão de secretariado está em busca da escolarização. Então, é a fluência em idiomas, é o domínio de informática, nos mais diferentes sistemas e linguagens, atuação mesmo como facilitador, como eu falei, estamos ali para humanizar os processos. Muitas vezes é necessário que a gente represente nossos executivos e nossas executivas para o nosso público interno, para o nosso público externo, por isso a importância de gostar de pessoas, a importância de realmente compreender o outro, de ter por isso que no nosso curso nós temos gestão de pessoas, nós temos psicologia empresarial, porque a gente precisa sempre trabalhar com o outro, nós estamos ali muitas vezes, esse outro não consegue nunca ter acesso com o diretor que a gente assessora, porque por uma questão hierárquica, às vezes, né, é uma empresa mais fechada mesmo, o que hoje, né, já mudou bastante, felizmente, mas às vezes nós é que vamos fazer essa ponte, e tudo bem, está tudo certo dentro desse processo, mas como é que nós vamos fazer essa ponte? E dentre as outras atribuições que a gente chama, né, de essas daqui, né, então, que eu falei, são as voltadas para o que a gente chama de soft skills, ou seja, aquelas habilidades que estão ligadas às habilidades humanas, mas nós temos também o que a gente chama de hard skills, ou seja, aquelas habilidades técnicas. Mas quando a gente fala dessas habilidades técnicas, a gente não está falando de algo operacional, rotineiro, a gente está falando hoje de uma forma em que nós nos tornamos profissionais estratégicos. Então, quando a gente pensa assim, mas um profissional de secretariado só organiza viagens nacionais e internacionais, hoje qualquer um faz, né? Eu preciso ir lá, eu vou numa Decolar, eu vou num Skyscanner, eu resolvo, né? Por que eu vou fazer um curso para isso? Porque não é simplesmente isso. Quando eu penso, quando nós estamos organizando uma viagem, seja ela nacional ou internacional, nós estamos fazendo ali um gerenciamento logístico. Então, naquele momento, nós estamos vendo qual é o melhor hotel, qual é a melhor tarifa, qual é o melhor voo, se meu executivo ou minha executiva já viajou para aquele lugar, se tem alguma curiosidade a respeito das diferenças culturais que ele tem que saber para não cometer uma gafe. Então, vejam quão estratégico é o profissional de secretariado. Então, mesmo nas tarefas que parecem ser rotineiras, nas tarefas que parecem ser técnicas, elas não são. Hoje, nos dias de hoje, são tarefas, são atribuições estratégicas. Quando a gente fala da gestão de arquivos, por exemplo, aqui nós estamos sendo gerenciadores de informação. Então, às vezes, meu executivo precisa de um determinado documento, seja ele físico, seja ele esteja no digital, seja ele físico, para uma reunião. Então, quando ele me pede aquele documento que eu entrego, ou que entrego em mãos, ou que eu mando por WhatsApp, que eu mando por e-mail, naquele momento eu fiz uma gestão, né, da informação, eu prontamente entreguei. Muitas vezes também o profissional de secretariado, ele é convidado a desenvolver projetos, e aí o raciocínio lógico e analítico aqui para desenvolver, por exemplo, uma nova política de viagens dentro da empresa, porque já que é a pessoa que faz esse trabalho dentro da empresa, por que não desenvolver uma política de viagens? E aí, quando eu penso em montar isso do zero, eu estou pensando numa gestão de projetos, eu estou pensando num projeto.
Questão das reuniões e dos eventos também, que é algo que aparece bastante como uma das atribuições do profissional de secretariado executivo. E aí a gente pensa, né, talvez logo há um tempo atrás a gente não pensaria dessa forma, mas hoje a gente tem que pensar que um profissional de secretariado ele pode estar atuando numa reunião como o organizador, ele simplesmente organizou a sala, ele mandou a convocação, o convite, ele fez a pauta, ele organizou o serviço de copa que vai ter, então ele foi um organizador. Muitas vezes ele vai redigir a ata, então ele está ali como um organizador. Em outros momentos, ele pode ser convidado a participar de uma reunião, dando ali as suas contribuições ativamente, participando do dia a dia da empresa ou de alguma decisão. E em outras vezes, ele vai conduzir uma reunião. Então, de novo, peguei esse exemplo da viagem aqui, gostei dele, vou até o final agora. Então, esse exemplo da viagem, a gente precisa trocar um fornecedor de viagem, uma agência de viagem, um parceiro de viagens. Se somos nós quem fazemos esse trabalho na empresa, é natural que sejamos nós que iremos contratar, que iremos convocar, convidar pessoas, parceiros para a reunião. E aí nós iremos fazer, né, a condução dessa reunião. Então, de novo, mesmo aquelas atribuições que parecem técnicas, que parecem rotineiras, elas são, hoje, dentro da área secretarial, elas são estratégicas, porque mais do que organizar um arquivo, nós estamos fazendo gestão da informação, mais do que organizar uma viagem, nós estamos ali fazendo uma gestão logística. Então, tudo isso é muito importante. Agora, algo também que eu acho muito importante dizer dentro do secretariado, seja com a minha experiência acadêmica, seja com a minha experiência corporativa, é um trabalho, não é um trabalho de protagonismo, é um trabalho de coadjuvante. Então, a gente precisa também ter isso muito certo, né? ter isso muito consciente dentro de nós. Então, a gente muitas vezes prepara todo o campo para que o outro chute a bola, né? Para que a gente prepara todo o palco para que o outro brilhe, e tudo bem, né? Esse é o nosso trabalho, né? É isso que a gente faz. Muitas vezes, um outro profissional aí dos números vai fazer toda a análise dos números para que um gestor, um CEO ou uma CEO compre uma empresa e se dê muito bem. Então, teve alguém ali nos bastidores. Então, é um trabalho de bastidor, mas não menos importante, mas precisa ter muita consciência, precisa ter muita maturidade para entender isso, que é um trabalho de bastidores e tudo bem, e tem gestor, tem gestora que não consegue ficar sem o seu profissional de secretariado, porque é aquele profissional que quando o gestor fala, a gestora fala, ele já está pronto, já está tudo pronto, já está tudo organizado. Então, quem tem um profissional de secretariado do seu lado sabe o valor e valoriza. Mas, né, não vamos, é uma profissão que dentro da nossa área, que dentro das nossas atividades, a gente sabe do nosso protagonismo, mas a grande maioria, né, é muito natural sermos vistos como coadjuvante e tudo bem com relação a isso, né? Falando agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, vocês podem constatar, como eu falei, que eu fiz essa pesquisa na época, de ver quantas vagas tem hoje no mercado, então como está o mercado, é um mercado que constantemente está aquecido, porque eu sempre brinco, eu falo, a gente só vai deixar de existir quando deixar de existir gestores e gestoras. Enquanto estivermos gestores e gestoras, o profissional de secretariado vai existir. É lógico que não da forma como eu comecei, lá em 1992, aquele profissional, aquela Luciana, se eu fosse voltar hoje para o mercado corporativo, morreu, aquilo ali não existe mais. Mas, né, por isso que é importante a gente estar sempre em contato com a profissão, sempre aprendendo. Depois da graduação vou fazer o quê? Então não para aí, né? Vou fazer a pós, depois da pós vou fazer o que outro idioma, vou fazer um intercâmbio, o que eu vou fazer? Então a gente não para nunca. Então, é promissor se o profissional for promissor, mas a gente tem vagas de emprego no setor público, desde que se preste um concurso, a gente tem vagas de emprego nas instituições privadas, no terceiro setor. Então, é um mercado aquecido, é um mercado também de estágio muito aquecido. Posso falar aqui, sem medo de errar, que é uma das áreas
o estágio tem a bolsa mais alta, o valor da bolsa mais alta. Então, nós temos hoje alunos no curso que tem lá o seu estágio de 6 horas, com uma bolsa de R$ 2.500, já no primeiro, no segundo semestre, no terceiro semestre. Então, é natural, sim, disso acontecer. É um mercado bastante aquecido já desde o estágio. Então, tem muitas oportunidades, mas, de novo, você tem que estar preparado, preparada para quando essas oportunidades vierem. E aí, né, alguns podem perguntar, né, vocês podem se deparar quando vocês estão nessa dúvida de fazer, será que eu vou fazer o secretariado? E aí vocês conversam com alguém. É bom a gente escutar também os pontos e os contrapontos, os pontos favoráveis e os pontos negativos, né? Mas precisa fazer, né, uma faculdade para ser secretária, para ser secretário? Sim. Se você quer exercer a profissão de forma legal no nosso país, precisa. Existe uma lei, né, de 1996, na verdade a lei é de 85, que foi complementada por uma lei de 96, que somente pode exercer legalmente a profissão quem tem o registro no CRT, na Superintendência Regional do Emprego e do Trabalho, que hoje só é garantido a quem cursou técnico em secretariado, vai ter esse registro como técnico, ou quem cursou o superior em secretariado, porque aí vai ter realmente, né, o registro como secretário executivo em nível superior. Então, precisa sim. E por que, né, cursar o secretariado se essa é a sua escolha? Porque você vai ter diversas disciplinas na grade curricular, desde economia, de contabilidade, de administração, de gestão de pessoas, psicologia, idiomas, gestão secretarial, né? Deixa eu puxar aqui a minha sardinha, porque é importante você ter essa visão macro da empresa. Nós temos que ter essa visão macro da empresa. A gente nunca sabe quem a gente vai assessorar. E se somos a ponte, a gente precisa ter essa visão que a gente consegue desenvolver durante a nossa formação, durante a nossa graduação. Além das hard skills, nós temos também as soft skills tão necessárias, né? Eu acho que é todo e qualquer profissional, mas especialmente para o profissional de secretariado. E, por fim, né, por que o secretariado na FECAP? Então, já que estamos falando do secretariado e na FECAP, né, vamos falar o porquê, né, da nossa instituição, porque estamos aqui nesta noite dedicando o nosso tempo falando com tanta paixão sobre carreira. Porque o secretariado na FECAP, ele é considerado o melhor, o pioneiro e o mais tradicional curso de secretariado executivo no Brasil, tem a maior nota da ENAD em São Paulo, 5 estrelas no Guia do Estudante, tem reconhecimento no mercado de trabalho, falo isso também de novo, sem medo de errar, porque muitos ex-alunos, ex-alunas me procuram quando querem um estagiário, quando quer uma estagiária, assim como também recorrem à professora Renira e falam, mas eu só quero se for da FECAP, né? E a gente acaba tendo muito orgulho disso, porque é um sinal do reconhecimento pelo mercado de trabalho. Às vezes não é nem um ex-aluno, às vezes não é nem uma ex-aluna, mas é uma empresa que sabe da tradição do curso e que vem buscar profissionais, que vem buscar estagiários, alunos na FECAP. E já aconteceu de não termos ninguém para participar do processo, sabe por quê? Porque não tinha ninguém sem estágio naquele momento. Né? Acontece, já tivemos esse caso de sucesso, sim. Né? Nós temos curso com uma sólida formação teórica e prática, porque o nosso corpo docente, ele é formado por professores que atuam em diversos cursos, então que tem uma visão também, né, de outras profissões, que estão sempre conversando, que estão sempre se atualizando dentro da área de negócios, que é o que a nossa instituição faz de melhor. Então, o mesmo professor que dá aula no curso de contabilidade é o professor que dá aula no secretariado, que muitas vezes dá aula na administração, que dá aula na publicidade, então ele tem contato com essas várias profissões. E eu acho que isso deixa muito rico, né? Esse corpo docente que acaba transitando pelas diversas áreas, pelos diversos cursos da nossa instituição. Então, se tiverem alguma dúvida com relação à profissão, eu vou deixar meu e-mail aqui no chat, depois eu peço para a Valéria, né, compartilhar também, assim como o da professora Renira. Estamos aí abertas, né, para poder esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado aí da nossa fala.
e será uma alegria tê-la conosco nesse nosso ano letivo, né, professora Renira? Não sei se esqueci de falar algo, por favor, né, sobre a profissão. Às vezes eu coloco muito mais paixão, eu sou muito mais passional do que racional quando eu vou falar do secretariado, então pode ser que tenha fugido algo aqui da minha fala, né? Não, você falou muito bem, já estamos no horário, né, Valéria? Olha como o profissional de secretariado, ele segue os protocolos, né? Aliás, a gente deve seguir, dá para não seguir. Então, Valéria e Luciana, eu agradeço demais, professora, a sua ajuda. Você falou do estágio, né? De todo mundo quer saber quanto vai ganhar, né? Então, começa de fato por aí. Se você fala outra língua, já é 30% a mais. E também há profissionais que ganham até 15, 20 mil reais, quando já estão há alguns anos na profissão, como são profissionais que têm um pool de secretariado, né, que lidera, então, ou de presidência. Então, é uma profissão que paga muito bem. Perfeito. Eu acho que todo mundo quer saber isso, né, Valéria? Sim, também. Deixamos alguma coisa de fora, querida? Não, imagina, vocês foram perfeitas. Muito obrigada, tá bom? Pela participação de vocês duas. Vou salvar o vídeo, mandar para vocês, pegar o contato de vocês, que com certeza os alunos vão procurar, né? Contato de vocês mesmo. A gente vai disponibilizar no YouTube, tá? A nossa palestra. Também podem disponibilizar da maneira que vocês quiserem. Tá bom, muito obrigada. Agradeço, viu? Certo, né? Obrigada, então, obrigada, professora Renira, pelo convite, obrigada, Valéria, pela mediação. Obrigada, eu que agradeço. E, né, como eu falei, vai ser um prazer tê-los conosco, e fiquem aí à vontade, estamos à disposição para quaisquer dúvidas. Perfeito, gente. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.